Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana Garcia, sou jornalista e estou aqui para bater um papo com o senador pelo PL de Mato Grosso, Wellington Fagundes, que inclusive é vice-presidente da Frente Parlamentar Municipalista. Senador, tudo bem? Muito bem, né? Essa marcha é mais uma demonstração da força do municipalismo. E cada ano que acontece, a gente está aqui presente como vice-presidente da Frente Municipalista para apoiar e fazer com que seja verdade o que está na Constituição, ou seja, que a gente tem um país federativo, mas que a força seja de quem mais atende a população, que são os prefeitos. As prefeitas é lá o município, junto com os vereadores, onde é melhor fiscalizado o recurso público, que a comunidade está mais próxima. E, claro, acima de tudo, é importante com que também a gente tenha o fortalecimento das suas associações, no caso de Mato Grosso, a Associação Mato Grossense de Município, representado pelo presidente Léo, que tem feito um trabalho brilhante, e aqui a Confederação Nacional dos Municípios, pelo Paulo Zilkowski, e a presença de autoridades que aqui vêm, e nós do Congresso temos que ter a sensibilidade exatamente de atender a força que representa esses quase mais de 5 mil municípios, quase 6 mil municípios. A marcha está indo aí para o 26º ano, sempre trazendo esse expressivo número, né? O senhor acabou de discursar, inclusive, num bate-papo junto ali com um presidente do seu partido, Valdemar da Costa Neto, com o ex-presidente Bolsonaro, e diante dos parlamentares ali, o senhor trouxe uma preocupação para os municípios, que foi a demora na aprovação da LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em abril. Isso impactou para os municípios de que forma, senador? Olha, infelizmente, esse governo atual está só na gastança. Aumentou o número de ministérios. A época do presidente Bolsonaro tinha metade, menos da metade. E olha, este ano o orçamento, agora há poucos dias, nós já estamos em junho, praticamente não chegou R$1 de recurso lá para os municípios, para atender o transporte escolar, a merenda escolar, atender as creches, a saúde, enfim. E nós, os parlamentares, que temos a prerrogativa de fazer as emendas, e as emendas são feitas, o orçamento é feito o ano passado. Se demora tanto para aprovar, para sancionar, para liberar os recursos, o que causa? Uma frustração na comunidade, porque isso foi publicado no Diário Oficial, que ia construir uma creche, que ia construir um hospital, que ia construir uma obra importante para o município. Isso foi tudo divulgado e os recursos não chegam. Eu estou sabendo até que o senhor pediu uma audiência pública para discutir um pouco melhor essa situação, exatamente, né? A aplicação dos recursos, porque o cidadão fala, roubaram o dinheiro. Infelizmente, o roubo está acontecendo muito grande, centralizado aqui no governo federal. É o caso do INSS, onde o próprio ministro do governo atual assumiu que houve malandragem, que houve safadeza, e o rombo que era de 6 bilhões pode chegar a 90 bilhões com os desvios tanto dos aposentados da Previdência, como também da questão do consignado. Então nós temos que implementar a CPMI. Hoje eu fui um dos signatários, junto com a nossa senadora Damares, e também quero elogiar o trabalho aqui da Coronel Fernanda, que liderou esse trabalho na Câmara dos Deputados, e a Damares aqui no Senado. E com certeza estamos pressionando, e quem está nos assistindo e nos ouvindo tem que pressionar, porque essa CPMI tem que ser instalada, e temos que mostrar muito claro, porque se está faltando recurso nos municípios também, é porque o governo está nessa concentração, nessa vontade sempre de arrecadar mais para aumentar a gastança. Então, mas o importante é que nós estamos na marcha dos prefeitos. E a marcha dos prefeitos, o que representa, o que é a pressão que precisamos fazer? É fazer com que o municipalismo seja verdadeiro. E verdadeiro é descentralizar os recursos. Como o presidente Bolsonaro sempre falou, mais Brasil e menos Brasília.
Para a gente poder encerrar a sua participação aqui, o senhor também pontuou algo ali sobre a época do Bolsonaro, né? O presidente de seu partido. Tendo em vista que ele enfrentou ali, vocês enfrentaram juntos, né, parlamentares, a situação da pandemia, que não foi fácil, e o senhor disse ali que ele trouxe ali, ele abraçou uma causa que foi a Lei Candir, que foi uma luta sua, e também o Pronamp. Ou seja, mesmo numa situação muito mais arrochada, aquele governo fez mais do que o governo atual, que está tendo aí inúmeras possibilidades. Olha, essa questão da Lei Candir, há mais de 20 anos atrás, o governo federal só fingia, não pagava, não chegava os recursos na ponta do município. E os municípios exportadores, principalmente o caso de Mato Grosso, que é um estado que produz muito os produtos agropecuários, as chamadas commodities, as famosas commodities, é um recurso que é para ajudar o Brasil, porque é isento de exportação, mas na lei previa a compensação e o governo federal não devolvia. Aí apresentamos a lei, foi sancionada, aprovada e a sanção aconteceu porque o presidente Bolsonaro acreditou. E hoje são 58 bilhões de reais, que é lei, que todo mês está caindo na conta de todos os municípios brasileiros e também dos estados. Também na pandemia, em plena pandemia, o presidente Bolsonaro, nós todos trabalhamos para exatamente os municípios não fecharem, o comércio não fechar. Aí criamos o Pronamp, foi um projeto de autoria do PL, na época senador Jorginho Melo, que hoje é governador de Santa Catarina. O que representa o Pronamp? Na época, era acreditar em quem gerava emprego. Então, arrumava-se o financiamento sem garantia. A garantia era o compromisso do pequeno comerciante não fechar as portas e continuar gerando emprego e atendendo a população. Então foi isso o que aconteceu no governo do presidente Bolsonaro, acreditar no Brasil. E hoje, infelizmente, não é isso que está acontecendo. O dinheiro continua concentrado aqui em Brasília e lá a população sofrendo, porque o governo prometeu a picanha não chegou, a cervejinha também não, a inflação está nas alturas, o juros subindo, e, enfim, a população sofrendo. Tá certo. Obrigada, senadora. A gente continua acompanhando a 26ª edição da Marcha dos Prefeitos, aqui direto do Centro de Eventos Internacional aqui em Brasília. E você pode acompanhar tudo também, porque são vários os estandes, são vários os painéis com os parlamentares aqui discutindo sobre os municípios no Brasil. Você pode acompanhar tudo, então, no link diretamente da Marcha dos Prefeitos no YouTube. Muito obrigada.